Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar neste momento. Vamos pedir ao Senhor que se faça presente e nos instrua, né? Estamos aqui falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Precisamos ser instruídos por eles, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Pai, desde já te agradecemos por estarmos terminando mais um módulo, ó Pai, onde estivemos estudando aqui sobre a Trindade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu entendimento em algumas coisas, ó Pai, pois a Trindade é um mistério. Senhor, continua abençoando, iluminando, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que cada dia mais sejamos instruídos pelo Teu Santo Espírito. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoa esta aula, Pai, se faz presente. É a nossa oração em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar? Vamos abrir as nossas Bíblias naquele texto que já foi citado aqui várias vezes. Vamos ler ele agora. Evangelho segundo foi escrito pelo evangelista João, capítulo 14, versículo 16 e o 17. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? Então, observamos aqui essa palavra Consolador. Essa palavra Consolador, irmãos, é Paracletos, tá? Essa palavra Consolador aqui é Paracleto, aquele que está do lado. Muita gente fala assim, que é um advogado, né? Um advogado. Então, por quê? Porque o advogado está ali para ajudar aquela pessoa. Então, é uma figura, como se fosse aqui, né? O que nós conhecemos como advogado. Mas essa palavra Paracleto é justamente isso, aquele que está ao lado. Então é um texto aí porque nós estudamos na primeira aula sobre pneumatologia. Hoje também é pneumatologia, só que vamos falar sobre as ações do Espírito Santo. Na primeira parte nós falamos aí do que quem é o Espírito Santo. E tentamos entender, irmãos, porque como já foi dito, é um mistério. Muita pouca coisa foi revelada sobre o Espírito Santo. Nós temos muito sobre Jesus Cristo, né? Então nós vamos aí para esta aula. Vimos aí, irmãos, então todas as aulas do nosso módulo, né? A doutrina da Trindade, a doutrina de Deus Pai, que é a teologia, a doutrina de Jesus Cristo, cristologia, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, primeira parte, e hoje vamos então para a segunda parte desta aula, tá bom? Então tá bom. Vamos então, irmãos, para o esboço da nossa aula. Como eu disse aqui, vamos dar uma corridinha aqui, porque nós temos ainda a avaliação. Hoje estudaremos aqui, falaremos um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, dons de manifestação do Espírito, dons de ministérios práticos, dons ministeriais, plenitude do Espírito Santo. E encerraremos aqui dando uma pincelada, não vamos falar tudo, sobre os pecados contra o Espírito Santo, tá? Na nossa introdução aí, o comentarista, ele diz assim, ó: como vimos, pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, quanto à sua divindade, com seus atributos, obras e operações, e quanto à sua personalidade também. Nessa segunda parte que nós vamos estudar hoje aqui, nós vamos discorrer mais precisamente sobre a paracletologia, tá? A paracletologia, ela está contida na pneumatologia. Como é que é o nome, irmão? É pneumologia? Pneumatologia, tá? Então, mas visa a estudar de modo mais pormenorizado as ministrações do Espírito, como o batismo com o Espírito, os dons espirituais e o fruto do Espírito.
tá? Então nós vamos ver aqui, em rápidas palavras aqui, como que o Espírito Santo ele age na igreja. Como vimos aqui, ele vem para ajudar, ele vem para apoiar a igreja, ele vem aqui para sustentar a igreja, né? Alguns aí até fazem uma alusão, né, a Abraão, a Isaac e, né, Abraão, Isaac e Rebeca, né? E quem é que é enviado para ir lá buscar a noiva? Um mordomo, né, chamado Eliezer, ou um chama Eliezer, outro chama Eliezer, né? Mas alguns fazem uma alusão ali, muitas vezes já vi pregação, né, ali colocando Abraão como se fosse o pai, Isaac como se fosse Jesus Cristo, né? Rebeca como se fosse a noiva. E Eliezer, irmãos, ele tem uma função. Ele chega lá, né? A primeira coisa que ele faz ali, quando ele detecta que a Rebeca é uma parente de Abraão, o que ele faz em primeiro lugar? Ele dá presentes para Rebeca, né? E aí muita gente fala assim, olha, ele como uma figura do Espírito Santo, esses presentes são justamente o que nós temos hoje à nossa disposição, são os dons do Espírito Santo. E outra coisa que é interessante, né, é só uma alusão, é que ele leva Rebeca até o encontro do noivo, até ao encontro de Isaac, né? E quem é que vai levar, na realidade, a igreja, né? Quem é que vai junto com a igreja até o encontro com o Senhor nos ares? É o Espírito Santo, né? Então alguns fazem essa alusão, uma alusão bonita, né, sobre como que se dará isso aí. É interessante. A Bíblia ela é cheia desses símbolos e a gente pode usar sim, tá, para trazer algumas lições para a nossa vida, tá? Não está aí na lição dos irmãos, né, mas eu fiz questão de colocar aqui: paracletologia, né? Nós vimos aqui o que é pneumatologia, mas a paracletologia é o nome que se dá à doutrina que analisa e estuda a pessoa do Espírito Santo. Então, a pneumatologia analisa o Espírito Santo, tá? A paracletologia, apesar de estar estudando o Espírito Santo, né, a pessoa dele, mas se embasa mais na atuação dele, tá? Na atuação do Espírito Santo. Essa doutrina, cujo nome é derivado da palavra parácletos, né, que quer dizer intercessor, consolador, advogado, ou alguém que é chamado para permanecer ao lado e ajudar. Então isso significa paracletos, tá? Isso aí não tem nada a ver aqui inclusive com questionário, mas é importante a gente lembrar disso aí, tá? O primeiro ponto aí, nós vamos falar aqui rapidamente sobre o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, a principal função, o que o Espírito Santo, uma das coisas principais que ele veio fazer aqui, ele não veio aqui, irmão, simplesmente para morar, habitar na vida do crente, não. Ele veio aqui para capacitar o crente, tá? Jesus Cristo não ia mandar simplesmente algo para ficar, não, o Espírito Santo está aqui do meu lado, não, irmão. Ele veio aqui com várias funções, mas uma das principais funções do Espírito Santo é o batismo é o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, tá? E apesar de muitas igrejas não aceitarem isso aí, o problema é deles, né? O problema é deles. Nós vamos até falar aqui o que disse Spurgeon aqui numa análise aqui sobre uma senhora, né? Tem aí no livro dos irmãos. Nós observamos, irmãos, que se ele está aqui e se ele tem várias coisas para fazer com a igreja, por que nós vamos ficar
simplesmente no nosso mundinho aqui, um mundo pequeno aqui, sendo que o Espírito Santo tem coisas grandiosas para nos revelar. E é revelado, irmãos, através do batismo com o Espírito Santo, tá? Lembrando, irmãos, que batismo com o Espírito Santo não salva, tá? Não salva. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação que o Deus dá para o crente. Mas o que nós vamos observar aqui, irmãos, e isso eu não estou dizendo aqui que então quer dizer que quem é batizado com o Espírito Santo não desvia? Não quero falar isso de maneira nenhuma, tá? Desvia, se não vigiar. Nós vamos ver que os pecados contra o Espírito Santo, se cometer aqueles pecados ali, irmão, o Espírito Santo, ele vai sair da tua vida, você mesmo vai se afastar do Espírito Santo, tá? Mas quem é batizado com o Espírito Santo, isso também não é um patamar, que eu sou o melhor, né? Me respeita porque eu sou batizado com o Espírito Santo, não é isso não, tá? Mas quem é batizado com o Espírito Santo, com toda certeza, tem muito mais possibilidade de continuar firmes no caminho do Senhor do que aquele que não é, tá? Porque o Espírito Santo agora está dominando ele em tudo. Se ele der lugar, irmãos, ele vai cada dia mais. Nós vamos ver aqui o que é ser cheio do Espírito Santo, que é justamente isso: eu cada dia mais querer mais do Espírito Santo, tá? Então, por que eu digo, irmãos, que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela pode se desviar? Pode, se ela for, ao invés dela crescer naquele degrau, ela for descendo nos degraus do pecado contra o Espírito Santo. Temos um exemplo, a tia Neiva. Quem já ouviu falar da tia Neiva? É a fundadora de quem? Do Vale do Escurecer, né? Do Vale do Escurecer. Me relataram isso. Ela era assembleiana, batizada com o Espírito Santo, e fundadora do maior centro espírita daqui das regiões aqui de Brasília, né, e do entorno, né? E aí, irmão, não vigiou, caiu, tá? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, tá? Então, não quer dizer, irmão, que nós vamos nos tornar super-homens, né? Mulheres maravilhas aí, né? Tal, que nada atinge a gente. Negativo. Eu preciso vigiar. O próprio Jesus Cristo, Jesus vigiava, irmãos. Quem somos nós para não vigiar? Ele mesmo é que vai dizer, né? O Espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. Então o Espírito e a carne, eles militam, irmãos, constantemente. É uma luta que tem dentro da gente. Aí alguém disse: aquele que você alimentar vai vencer na tua vida. Se você alimentar a tua carne, ela vai vencer. Se você alimentar o teu espírito, ele que vai vencer na tua vida. Espírito aqui com minúsculo, tá? É o espírito do homem. Eu alimento com as coisas de Deus, tá? Só um paralelo aqui. Então, temos aí um esboço aí do que é tratado aqui. Vamos falar sobre a promessa no Antigo Testamento, a promessa no Novo Testamento e o cumprimento da promessa, tá? Vamos falar sobre algumas concepções erradas, tá? Depois vamos falar sobre o que é o batismo com o Espírito Santo e o resultado do batismo com o Espírito Santo, tá? Batismo com o Espírito Santo, aqui no início, o comentarista, ele estava falando aqui, irmãos, que quando Jesus ele vai ser assunto aos céus, a Bíblia vai dizer que, Paulo vai falar isso aí, que tinham mais ou menos 500 irmãos naquela despedida ali. Quantos que ficaram, irmão? Quantos foram batizados com o Espírito Santo? Quase 120 pessoas, tá? Apenas uns 120 deles atenderam aquela ordem de Jesus Cristo: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios, né? Sejam revestidos do Espírito Santo.
E aqui, irmãos, aí ele faz uma pergunta: o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que está acontecendo aqui na nossa aula, no nosso curso. E desde o início, irmãos, alguns irmãos chegam aí e falam assim: pastor, desistiu. Desistiu 2. Desiste. Em qualquer lugar vai desistir, irmão. E por incrível que pareça, tem muita gente desistindo de ir para o céu. Imagina um curso, né? Então, por isso que a gente não fica, irmão. Eu não fico choramingando, não fico... Não, irmão, não faz isso, não, irmão, né? Cada um põe o chapéu onde a mão alcança. Mas justamente isso, irmãos, 500 receberam lá a promessa, falando: olha, ficai até que sejais revestidos. 120 foi revestido, 380. E aí eu estava num curso uma vez, no curso de teologia, lá em Ceilândia Sul. E aí o meu professor, que foi chamado lá para dar uma aula extra lá, ele não era professor, ele foi chamado lá, chamaram um professor extra lá para dar uma aula. E nessa aula, irmão, ele foi falar sobre isso, que ele não cria que somente aqueles 120 foi batizado com o Espírito Santo. Ele cria que outros na casa, que ficou em casa, foi batizado com o Espírito Santo. Aí eu falei: aí na noite eu falei: agora o senhor vai provar isso aí. Agora eu quero que o senhor prove isso aí na Bíblia. Eu quero que o senhor prove. Não, isso aí, eu não estou aqui para ouvir o seu acho, não. Eu estou aqui para ouvir o que a Bíblia tem para falar. Como é que o senhor fala um negócio desse aí? A pessoa no dia não foi lá para a oração, o Espírito, já que ele não veio, eu vou batizar ele lá na casa dele. Isso não é, as bobagens que aparecem, não sei quantos anos atrás aí, já tinha essas bobagens, né? Então, só 120 ali, quase 120, foram batizados com o Espírito Santo, tá? E aí fala justamente dessa força de vontade. Irmãos, eu não vou nem perguntar aqui quem é batizado e quem não é batizado com o Espírito Santo, mas a você que não é batizado com o Espírito Santo, deixa eu te dizer uma coisa: a promessa é para você. A promessa não é só para aquele que Deus, ele gostou mais daquele ali, vai batizar ele com o Espírito Santo. Não, irmão, a promessa é para todos. Pastor, como que eu sou batizado com o Espírito Santo? Vai buscar que você é batizado, só isso. Não tem uma estratégia aqui não. Vai falando aí, vai enrolando língua, né? Vai falando lá. Não existe isso, irmãos. Não existe isso, tá? O revestimento, o batismo, ele vem por conta própria mesmo. Mas nós temos que buscar, nós temos que perseverar, tá? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Hoje, por incrível que pareça, irmãos, os mais antigos aí na igreja lembram muito bem como que as pessoas antigamente tinham esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Mas hoje o que nós temos, irmãos, com todo respeito, mas hoje o que nós buscamos mais? Resolver o nosso problema. É a minha casa, né? É o meu carro, é a causa na justiça, né? Sendo o que muitas vezes vai te firmar nos caminhos do Senhor mesmo, e vai te enraizar na igreja ou nos caminhos do Senhor, é o batismo com o Espírito Santo, tá? Então precisamos ter cuidado com isso aí. No Antigo Testamento há várias promessas de Deus, no Antigo Testamento, do derramamento do seu Espírito sobre o seu povo, mas a principal, que é proferida pelo profeta Joel, aproximadamente 800 anos antes do advento de Cristo. Nós vemos que Joel, irmãos, há mais ou menos 800 anos, alguns lógico vai falar 700, né, e tal, mas ele próprio, irmão, ali não tem, aquela profecia ali não tem como ser outra, a não ser o batismo. E outra coisa, é tanto que ele estava falando sobre o batismo, que seria o batismo, que Pedro, ele vai dizer com toda convicção: isso que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. No arrepio, né?
Não, esse arrepio aí não é o batismo com o Espírito Santo. É esse sorriso aí que a pessoa dá, não é o batismo com o Espírito Santo, tá? O batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo ele te toma e a evidência, queira muitos não aceitar, irmãos, queira muitos não aceite ou não aceite, a evidência é o falar em línguas estranhas, tá? Alguns dizem, eu conheço pastores, amigo meu, que diz que pode alguém receber um dom diferente, como o dom de profecia, né? O dom de discernimento de espírito e ter sido batizado. Alguns falam que foi batizado dormindo. Tem que ter uma prova disso. E a prova que você foi batizado, irmão? Eu senti essa alegria, eu senti esse arrepio. Nossa, olha, eita, estou todo arrepiado, gente. É o Espírito Santo que me batizou? Negativo, tá? O batismo com o Espírito Santo é quando ele toma a tua vida, tá? E o resultado disso, queira ou não queira, irmãos, nós não precisamos correr por outro caminho, porque senão, daqui a pouco, irmão, a pessoa vai dizer, por exemplo, só citando um exemplo aqui, vai estar dormindo e tem um sonho falando em línguas estranhas. Pronto, irmão. Ele vai chegar para o pastor e falar, fui batizado com o Espírito Santo. Irmão, então, como que você vai? Não, eu sonhei falando em línguas estranhas. Pelo amor de Deus, irmão. Tem que ser expressa. Você não acordou pulando e falando em línguas estranhas? Se ele falou mesmo em línguas estranhas, alguma coisa sobrenatural aconteceu, irmão. Agora, sonhar... Dom de profecia, dom de interpretação. Se tem a interpretação de línguas, é um dom. E nem todos vão, eu creio assim, nem todos vão falar em línguas, mas vai ter aquele que vai profetizar, que é chamado para profetizar. Se o dom de língua, Paulo vai dizer que é um dom, então como é que eu posso ter certeza que é o batismo do Espírito Santo? Em Cornélio, quando Pedro chega lá, né, a Bíblia vai dizer que eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Não diz e profetizaram. Não diz, tá? Eu tenho discernimento de espírito. Mas qual a evidência? A evidência é isso mesmo? E quem diz que é discernimento de espírito? Entendeu? Então, irmãos, pela Assembleia de Deus, né? Eu sei, dentro da Assembleia de Deus há os que pensam que não, mas a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Texto lá de Atos, tá? Que depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles falaram em línguas. Atos capítulo 2, e nós temos outros textos também, tá? Então, respeito quem pensa diferente. Inclusive tem pastores, volto a dizer, pastores amigos meus que pensam dessa forma, mas a grande maioria da Assembleia de Deus diz, né, e inclusive está na nossa, se eu não me engano, na nossa declaração de fé, que a evidência é falar em línguas estranhas. A própria revista e também a lição que nós estudamos há alguns dias na escola dominical. Nós vamos falar isso aí hoje. Vou tentar chegar lá, mas é para edificação, tá? Preste atenção, irmão. Quando eu oro, eu estou ali ajoelhado e começo a falar em línguas estranhas, ali orando e falando em línguas estranhas, eu estou edificando a mim mesmo. Preste atenção numa coisa aqui, tá? Eu falar em língua, o grande problema hoje das nossas igrejas não é caso da FADEV, não, é o caso de todas as igrejas. É que nós, e aí eu me coloco nisso aí também, né? Nós não, eu estou entrando em assuntos aqui que eu talvez não vou chegar no final aqui. O grande problema é que nós não buscamos a interpretação
O dom. Senhor, me dá um dom de interpretação de língua. Me dá o dom, tá? Por isso, irmãos, que infelizmente, muitas vezes, a gente fala, né, assim, mas o que é dito mesmo é que a gente evite ficar falando em línguas estranhas sem ter a interpretação. Agora, quem disse que eu pregando, eu não estou interpretando? Porque eu estou entregando o quê? Eu estou entregando uma mensagem de Deus, tá? Mas preste atenção, o grande erro nosso hoje, nos dias atuais, é que nós estamos esquecendo esses dons. E qual é o maior dom que as pessoas estão buscando hoje, irmão? Não, e é o maior mesmo, é o dom de profecia. Muitas pessoas estão buscando o dom de profecia, sendo que o dom de falar em línguas estranhas, né, o caso aí, a evidência em si, ela também é algo bom, é para edificação própria. Quando há interpretação, é para edificação de quem? Da igreja. Uma irmã me chamou e falou como isso, né? E eu guardasse para mim. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Olha, irmãos, eu não quero ser, me perdoa, estou até filmando isso aí, a gente às vezes, mas geralmente quem manda você calar e não falar em línguas estranhas é alguém que não é batizado com o Espírito Santo e não tem o dom, ou está frustrado. Por incrível que pareça, irmão, tá? Com todo respeito, tá? Eu não quero aqui, não estou jogando indireta para ninguém aqui, não estou jogando indireta, mas geralmente, o pastor Antônio Gilberto, estava lá na ADEB, ele estava ali, e alguém fez essa mesma pergunta. Aí ele falou assim, irmãos, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Alguém chegou para mim e perguntou assim, se eu posso ou não posso falar em línguas estranhas na igreja? Aí eu falei, eu disse assim, irmão, deixa o povo ser feliz, deixa o povo falar em línguas estranhas, deixa o povo falar em línguas estranhas. Agora, o que a igreja tem que buscar, irmão, cada um tem que buscar, é buscar a interpretação. Qualquer um, irmão, qualquer um aqui, ó, qualquer um pode ser tomado aqui para interpretar uma língua estranha que eu esteja falando aqui. Qualquer pessoa aqui, irmãos, tá? Eu falando aqui e havendo uma interpretação, tá? E nesse ponto aí, sim, aí há uma junção, tá? Fica tudo com ordem. Porque se todo mundo, irmãos, começar a falar em línguas estranhas e tal, aquele negócio todo assim, o que Paulo vai dizer é que entra uma pessoa que não tem um conhecimento, vai muitas vezes ficar escandalizado. Tá? Agora, preste atenção, o mesmo Paulo que fala sobre isso, ele fala assim, olha, não proibais falar em línguas estranhas, não proíbam falar em línguas estranhas, tá? Então, eu vejo que tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Eu não posso chegar em ninguém aqui, irmãos, e dizer assim, para de falar em línguas estranhas, porque sabe quem eu posso estar mandando calar? Então não vou falar mais nada, vocês mesmos estão cientes disso. Eu posso estar mandando o Espírito Santo calar a boca. Agora vai. Eu busco discernimento, eu peço sempre para me dar o dom de interpretação de mim. Porque tem muita, ainda mais quem veio do Candomblé, sabe que eles também falam em línguas estranhas, né? Línguas estranhas mesmo, que não vem do céu. Então, assim, dentro das igrejas infiltram-se, né? Muitas pessoas assim, profetizando em línguas estranhas, e a gente precisa, né, de ter a interpretação para não ficar enganado nem confundido. Agora, como é que eu estou buscando essa interpretação? E eu estou dentro da igreja, ninguém fala em língua estranha, como é que o Senhor vai me trazer a interpretação se não tem ninguém? Então, uma vez que eu falo para a irmã, não fala em língua estranha quando você estiver cantando, não fala em língua estranha quando você estiver orando, não fala em língua estranha quando você estiver pregando, e se estiver alguém da igreja orando, querendo que o Senhor revele, como é que a pessoa vai ter intimidade com o Espírito Santo? O Espírito Santo Deus diz assim, ó, está falando assim, 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 vai lá e interprete. Como é que vai crescer no
espiritual. Exatamente. Eu tenho, todos nós, irmão, quem é batizado com o Espírito Santo, peça para haver interpretação. Quem sabe é você mesmo que vai fazer essa interpretação. O irmão Guilherme aí, a gente vai. Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Eu sou recém-convertido. Aham. A vontade de falar isso, né, vem de dentro da gente, vai constando. Irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo dessa forma. Foi numa festa de jovens da nossa igreja, né? E lá no Penorte. E nós fomos ali para frente. E o pastor vem aqui, quem não é batizado com o Espírito Santo. E sim, irmão, eu estou ali começando a chorar, começando a sentir uma presença na minha vida, dentro do meu ser, como nunca senti antes, entendeu? Aí vem choro, e aí daqui a pouco, irmão, o que vem, que você solta para fora, não é aleluia, glória a Deus, são as línguas, né? E aí pronto, irmão, aquela noite para mim ali, quase não acabou. Você vai para casa, você vai diferente e tal, e é isso, basicamente é isso, tá? Mas agora, depois disso é o que nós vamos falar, irmão. Depois disso, o que o Espírito Santo ele vai te dar? Ele vai te dar os dons espirituais, tá? Mas há uma necessidade, como diz aqui, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele precede os dons espirituais. O que ele está dizendo aqui, ainda que alguém não concorde, é que pode-se ter o dom espiritual antes do batismo com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo quiser usar, aí é uma coisa com o Espírito Santo. Mas os dons espirituais é algo que vem depois do batismo com o Espírito Santo. Então, o que você... eu estou com medo, do que vai acontecer. Então você não vai ser batizado. Você não vai ser batizado. Se você tiver com medo do Espírito Santo. E o que eu acho engraçado é que nós, né, eu ia lá para dentro de cemitério e ficava lá em Anápolis, lá gritando lá e fazendo baderna, né, dentro de cemitério com os metaleiros lá, os amigos meus. Então, e aqui dentro eu tenho medo, né? Lá em casa eu tô orando lá e aí, eu tô sentindo um negócio aqui, tô com medo. Pelo amor de Deus, irmão, se solta, vamos lá. No Novo Testamento, em Lucas 24:49, Jesus denominou a promessa como a promessa do Pai. Então, no Novo Testamento, nós não vamos nem ficar aqui porque já é certo, né, que acontece aqui, né? A declaração de Jesus em João 7:38, que ele diz que aquele que crê nele, do seu rio, do seu ventre fluirá rios, né, de água. Ali ele estava falando justamente, e o próprio texto vai dizer, no versículo 39 vai dizer que ele estava falando do Espírito Santo que havia de vir, né? Então Jesus estava dizendo, olha, vai vir aí a promessa, o cumprimento da promessa. Aí nós observamos aqui, para Israel, né, o privilégio especial do povo de Deus, Israel, foi receber, preservar e comunicar a revelação divina. Já o privilégio especial do povo de Deus no Novo Testamento, a igreja, é receber o Espírito Santo na conversão, como nós falamos aqui na última aula, né, e no batismo com o Espírito Santo, tá? Ele fala aqui, né, irmãos, e eu tinha esse pensamento também, mas eu fiquei alegre porque o pastor Ciro também tem o mesmo pensamento. Joel, capítulo 2, versículo 28, depois você lê na sua casa, lá está escrito assim, olha: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito, tá? O meu Espírito sobre toda a carne. Pedro, quando acontece o batismo com o Espírito Santo lá, ele diz assim, isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Ele diz assim, e acontecerá que derramarei do meu Espírito. Ele não diz derramarei o meu Espírito. Alguns concluem que o Espírito Santo, ele não foi derramado de uma forma total, mas que houve um derramar geral ali, e esse derramar continua, tá? Continua sendo derramado todos os dias, toda hora, tá? Significa, mostrando que o Espírito Santo, ele é, né, abundante, né? Você pega e faz isso aqui, quer ver? Isso aqui, e acontecerá que derramarei a água, eu vou derramar toda a água,
tá? Eu vou derramar a água. Quando eu falo vou derramar da água, eu posso derramar um pouquinho só, né? Essa é a diferença de o e do aqui no caso, né? Que o pastor Ciro também fala sobre isso aí. Não, né, que vem acontecendo. Por isso não acaba. Por isso que muitas igrejas, irmão, principalmente tradicionais, dizem que não, foi para aquela época e acabou. Isso aí foi só para o dia de Pentecostes, tá? Concepções erradas. Muita gente pensa que o batismo com o Espírito Santo é o mesmo que salvação. Já falei aqui que não salva e não é um símbolo de salvação, tá? Acredito também que o batismo é a habitação no crente. Não, nós falamos isso aqui na lição passada, né? Que o batismo tem um batismo, o primeiro batismo, como nós falamos aqui, é a habitação ali, né? Mas não é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo pelo Espírito Santo, né? E foi aqui citado, inclusive, alguns versículos aqui, inclusive de Moisés, que diz que o povo foi batizado em Moisés, né? E foi mostrado aqui que é deixar algo para trás e começar uma nova história, né? Então, nós, quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós deixamos o velho, né, a velha criatura e começamos uma nova história. É como se nós estivéssemos imergindo aqui em um novo processo na nossa vida, né? Então, não é a habitação, o batismo com o Espírito Santo não é a habitação do Espírito no crente. E confundem também o batismo com a santificação. Você é batizado com o Espírito Santo, você é mais santo que os outros. Não entra por esse caminho, tá? Eu conheço muitas irmãs idosas que não são batizadas com o Espírito Santo e são pessoas que emanam santificação, tá? Agora, é muito mais fácil. Por isso que eu estou falando, nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo para ter esse aconchego melhor com Ele, com as coisas dele, né? O batismo com o Espírito Santo é descrito na Bíblia como um revestimento e como um derramamento de poder do alto. Aí, confirmando aqui, ó, com a evidência física inicial de línguas estranhas, tá? Com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade, tá? Então, já falamos sobre isso aqui. A evidência inicial é o falar em línguas. Aqui, irmãos, vai falar sobre como receber, né? Mas ele fala aqui muito sobre a questão das três principais coisas que tem que ter em um batismo. Primeiro, um candidato, um batizador. Nesse caso aqui, quem é o batizador? Jesus, tá? Estou falando do batismo com o Espírito Santo, tá? Um candidato, no batismo nosso mesmo, tem o candidato, tem o pastor, não, mas tá certo, tem o pastor e tem o local onde a pessoa vai ser batizada, né? No batismo com o Espírito Santo, do mesmo jeito, tem um candidato. Quem é o candidato? O crente. Quem é o batizador? Jesus. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo, irmão, tá? O Espírito Santo vem, mas é Jesus quem mandou, tá? E o meio, o elemento é o Espírito Santo, tá? Línguas estranhas, irmão. Por meio das línguas estranhas, o crente edifica a si mesmo, viu, irmão André? Edifica a si mesmo espiritualmente. As línguas são apresentadas na Bíblia como um meio de o crente falar com Deus, tá? Interessante isso aqui. E alguns até mesmo chegam a dizer que quando você ora em línguas, você mesmo orando em línguas, né? O diabo não entende, por aí vai. Mas, irmão, olha só por esse prisma aqui, ó, de que você está conversando com Deus, tá? Você está conversando com Deus. Então eu só tenho que orar falando em língua estranha? Não, não é isso, tá? Por meio das línguas o crente louva e adora a Deus. O próprio Paulo vai dizer que quando ele ora desse jeito, o meu espírito ora bem, né? Buscando o batismo com sede em oração, adorando a Deus com perseverança, louvando sempre a Deus, bendizendo ao Senhor e alegrando-se. Esse é o meio de eu ser batizado com o Espírito Santo. Não tem como eu chegar aqui assim e falar assim, vou abrir uma valise aqui agora e vou batizar todo mundo aqui. Não, irmão. Venha que você vai ser batizado. Quem sou eu para dizer isso?
quem batiza é Jesus Cristo, né, com o Espírito Santo, mas se ele quiser e se a pessoa der lugar, ele não vai forçar ninguém. Tem até um testemunho do irmão que estava dentro do ônibus, né? Mas aí é um jeito ali de alegrar a igreja, né? Mas se Jesus quiser, irmão, também. Assim fizeram os candidatos antes do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tá? Resultados do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, edificação espiritual, tá? De quem? Pessoal, mediante o cultivo das línguas estranhas. Maior dinamismo espiritual, mais disposição e maior coragem na vida cristã para testemunhar de Cristo. E isso nós estamos falando, irmão, devido ao que aconteceu com os apóstolos. Eles só foram sair para evangelizar depois do batismo com o Espírito Santo. Interessante. Jesus disse, olha, ficai até. E eles ficaram até. Depois eles saíram para evangelizar. Um maior desejo e resolução para orar e para interceder. Tá? Resultado do batismo, ainda uma maior glorificação do nome do Senhor, uma maior consciência de que Deus é o nosso Pai, e o batismo é também um meio para a outorga por Deus dos dons espirituais. Como nós falamos aqui, é o que precede, né? Dons espirituais, irmãos, nós não vamos ficar muito nisso aqui. Os irmãos, eu gostaria que os irmãos estudassem sobre essa questão de pneumática, carismata, diaconai, enegemata, fanerosa. Não precisa ficar preocupado com isso aqui também, irmão, na questão de, eu não entendi essas letras aqui, nem eu, porque eu não sei grego. Eu não sei grego. Eu estou descobrindo isso aqui porque está aqui no livro que foi escrito aqui pelo pastor Ciro, né? Então não se preocupa, olha, essa palavra e tal. Não, a gente fala aqui porque está escrito aqui. Eu não conheço o grego, né? Então, resultado do batismo com o Espírito Santo. O grande pregador Charles Spurgeon, como diz aí, ele encontrou uma mulher lá que estava passando por dificuldade na casa dela. Aí ele chega lá e leva um documento que ela tinha em casa e leva até o banco. Quando chega lá, o cara do banco fala assim, rapaz, essa mulher tem dinheiro aqui, está guardado faz tempo aqui, e a mulher passando dificuldade em casa. É o que acontece com muitos crentes hoje, não é? Passa dificuldade na sua vida espiritual e não sabe o que está a dispor dele, né? Está à disposição, irmão. Você não paga para receber o batismo com o Espírito Santo, você não paga para receber dom espiritual, olha, ele te dá de graça, né? Daí o apóstolo Paulo escrever acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que vocês sejam ignorantes quanto ao assunto, tá? Princípios doutrinários, uma pessoa que recebeu do Senhor o dom espiritual, não significa que ela alcançou um estado de perfeição e que é merecedor das bênçãos de Deus, né? Assim, o crente não é salvo pelas obras, mas tão somente pela graça divina. Tem gente que diz, eu sou batizado com o Espírito Santo, agora eu sou salvo, né? Infelizmente, naquela época, quem lembra aqui do G12? Eu lembro como se fosse hoje, mano, naquela época lá do G12, né? O pessoal lá chegava, vinha do encontro, né? Irmão, e descia do ônibus lá, abraçando poste, beijando poste e perdoando poste. Perdoando cadeira, porque lá eles faziam uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa para ele liberar perdão. Eu lembro disso no Penote, irmão. Acontecendo lá, os ônibus chegando lá e as pessoas dizendo, o encontro é tremendo, e não sei o quê. E aí eu vi um irmão lá, que era não sei quantos anos da Igreja Batista, ele foi no G12 e voltou dizendo, eu agora sou crente. E o que ele fez antes, quase 20 anos de crente, irmão? Estava enganando quem? Agora no encontro ele agora é crente? Então é um hipócrita, né? E aí onde está hoje o G12, irmão? E o que serviu o G12, irmão? Dividir igreja. Foi isso que aconteceu, tá? G12 serviu para dividir igreja. Muitas igrejas foram divididas, houve um racha muito grande. E as pessoas disseram que ali, irmãos, recebiam. Irmão, nós recebemos, irmão, quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos com o Espírito Santo, Ele está do nosso lado para nos ajudar. Nós não dependemos dessas coisas não, irmão.
Não adianta eu buscar subterfúgio em outras coisas para melhorar a minha vida, quando eu não quero melhorar. Eu jogo na responsabilidade de um livro lá, do manual do G12. Me ajuda. Senhora? Pois é, o dente de ouro, irmão, foi muito forte aí, né? E faz muito tempo, tá? 99. Irmãos, aí eu vou ter que contar um negócio aqui. Fecha aí os ouvidos aí, a minha namorada, a minha esposa, a minha namorada. Aí eu tinha uma namorada, e aí, fecha os ouvidos. Aí, a mãe dela, irmãos, ela era da igreja presbiteriana Betel, presbiteriana, renovada, e ela falou, Célio, meu nome era Augusto, né, que eu estava na base aérea. Aí ela falou, Célio, Augusto, está acontecendo aí, dente de ouro, as pessoas estão recebendo, diz que é um mover, é um avivamento que Deus está trazendo aqui. Em Anápolis, irmão, foi... Olha aí, tá vendo? Tem dente de ouro também. Aí vamos lá. Aí, irmão, eu falei assim, ó, é da carne isso aí, não existe isso. Ela olhou para mim e falou assim, eu vou receber um dente de ouro e vou te mostrar. Irmão, um dia eu cheguei lá, ela falou, vem aqui fora agora. Aí ela abriu assim, irmão, lá atrás, assim, a obturação dela estava da cor de ouro. E ela não tinha. Pobre, irmão. Pobre, ela era pobre, tá? Não sei. Aconteceu com ela, né? Aconteceu. Mas é o que eu estou falando assim. Agora o grande ponto de interrogação nisso, pastor Johnny, qual a razão disso? É o que o pastor falou. Qual a razão, irmão? Né? Bom, aí vamos lá. Princípios doutrinários, já falei aqui, né? Vamos correr aqui. Não sei, irmão. Aconteceu com ela. E ela me calou. E eu tive que engolir. Não, é porque as pessoas não podem pegar algo que aconteceu e tornar-se doutrina, tornar-se que tem, todo mundo tem que ter. Então, esse é um grande perigo. Sim. Não é porque ela recebeu um dente, todo mundo vai ter um dente também agora e é obrigado a ter um dente. Aí o problema é que foge, irmãos, da Bíblia Sagrada. Daqui a pouco todo mundo está dizendo que isso está na Bíblia, e não está. Tá? Então, irmãos, alguns fenômenos aí podem acontecer. Agora eu digo para os irmãos, cuidado para não chocar com a Bíblia Sagrada. Se choca com a Bíblia Sagrada, e tudo tem um porquê, tá? Tudo tem um porquê. Agora, quando acontece discórdia, dissensão, né? Igreja rachando, baderna, irmão, fuja disso, tá? É tanto, irmã Inês, que acabou, ninguém ouve falar mais nisso. Está ouvindo hoje, né? Então, irmãos, né? Vamos aí. Agora está multiplicando dinheiro. Dinheiro, né? Então esse dom aí é bom, hein? Então, em sentido geral, o termo dom tem mais de um emprego. Há dons naturais, irmãos. Toda pessoa pode nascer com um dom próprio, tá? E os ímpios aí, irmão, né? Tem aí, né? E que se chama, muitas vezes, alguém fala assim, não é dom, é talento. Tá, mas muitas vezes é confundido a palavra em si, que significa um presente, né? Uma habilidade, né? Agora preste atenção, irmão, o que Deus dá é diferente, só Ele pode dar, tá? Vamos lá. Há outros dons, né? Mas aí o dom de Deus, ele é diferente, tá? Deixa eu pular aqui, que eu já estou atrasado aqui, tá? E aí nós entramos aqui, irmãos, nos dons que é citado na Bíblia Sagrada. Na página 147 aí vai falar, né, sobre 7 passagens bíblicas que você pode ver, que fala sobre vários tipos de dons que Deus dá, tá? E aqui nós temos alguns aqui designadores, né? Pneumática, não vou ficar nisso aqui, carismática, diaconai também. Vamos passar aqui. Dons, aí, irmãos, os dons espirituais, eles são divididos em 3
pontos aqui, o dom de manifestação do Espírito, mas nós temos outros dons. Tem gente que diz assim: quais são os dons do Espírito Santo? 9. Não, irmão, não, tem muitos dons. O Espírito Santo, ele tem dons, ele tem dons para dar para a igreja assim, ó, infinitamente, tá? Mas a Bíblia fala de 9 dons e fala outros dons também. Aí tem gente que fala assim, ó: eu tenho os 9 dons, já perdeu um, tá? O dom da palavra de sabedoria, tá? Porque você deveria ficar calado. Hã? Pois é, já perdeu um já, tá? Então, os dons que manifestam o saber de Deus, não vou aqui ficar... Palavra de sabedoria, irmãos, é uma palavra que eu entrego na direção do Espírito Santo diante de alguma situação constrangedora, uma situação para me envergonhar o Evangelho, tá? E aí Deus, irmãos, dá uma palavra naquele momento que todo mundo fica calado ou todo mundo fica maravilhado, tá? Jesus, ele mostrou todos os dons, né? Nesse caso aqui, palavra de sabedoria, quando ele diz: vou fazer uma pergunta também, o batismo de João era do céu ou era da terra? Porque eles tinham perguntado, né? Com que autoridade fazia isso? Aí eles: nós não sabemos. Aí foram lá: olha, se nós dissermos que o batismo de João é do céu, ele vai dizer: por que vocês não acreditam então? Se nós dissermos que é da terra, as pessoas vão nos apedrejar porque eles têm João como um profeta. Aí eles voltaram e falaram: nós não sabemos te responder. Aí Jesus falou: tão pouco vou falar com que autoridade eu faço isso. Palavra de sabedoria, tá? Palavra da ciência, irmãos. Deixa eu falar aqui. Aí nós temos aí, né, Mateus 21, 25, Jesus dizendo isso aí. Palavra da ciência, irmãos, é uma palavra que você entrega da parte de Deus de algo que ainda não está acontecendo. Por exemplo, alguém vai tá planejando alguma coisa contra você. Você diz aquela palavra, você revela aquela palavra, tá? É uma ciência de algo que pode acontecer, mas ali você é usado. Naquele momento, João 1,48, né, Jesus ele vai dizer para Filipe, né, para Natanael, vai dizer: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, tá? Aí com aquela palavra ele se maravilhou e falou, e reconheceu que ele era o Messias, somente com a palavra. 1 Reis 14, versículo 6, irmãos, sabia que tem no Antigo Testamento também? Pode, esporadicamente o Espírito Santo poderia usar também, vez por outra, né? Aí nós temos um caso interessante lá no Antigo Testamento. Aías, quando a mulher de Jeroboão, ela está entrando ali toda disfarçadinha, né? E ele era cego, irmão, o Aías. Aí quando ela entra ali para perguntar se o filho ia morrer ou não, aí antes Deus falou para ele assim: ó, tá chegando aí a mulher de Jeroboão, ela vem aqui consultar você. Quando ela põe o pé lá na porta, ele fala assim: ó, entra, mulher de Jeroboão, por que você está se disfarçando? Palavra da ciência, tá? Dom de discernir espírito, irmão, presta atenção, isso aqui, ó, é o dom que mais nós estamos precisando nos dias atuais. Dom de discernimento de espírito, tá? O pastor Ciro, ele diz de um pastor que ele tinha, que era assim, ó, ele começou a falar em línguas estranhas no culto, e uma irmã começou a ser usada lá na interpretação. Só que ele, irmão, ele sentiu que não era algo que Deus estava falando, não. Aí ele parou, aí a irmã parou também. No outro culto, na outra, dava aquela alegria toda, ele começou de novo, ela começou de novo. Aí, irmãos, ela era uma pessoa muito humilde assim e tal. Aí ele falou: olha, isso não está certo, não está certo, dom de discernimento. Aí no outro culto ele pegou e falou assim, como ele sabia falar o inglês fluentemente, ele começou a falar em inglês, né? E ela não sabia se aquilo lá era inglês ou
né, ou línguas estranhas, ela pensou que era línguas estranhas, e ela começa a interpretar, né? E ele estava falando em inglês. Aí ele parou, aí quando terminou o culto ele chamou ela e falou: irmã, eu queria que a irmã parasse com isso, porque a irmã não está, ela não, pastor, eu estava querendo ser usada de qualquer maneira pelo Espírito Santo, até porque eu queria ser usado de qualquer maneira, tá? Então é isso. Então, irmão, temos que ter dom de discernimento de espírito, tá? Temos que ter isso aí, irmãos, principalmente nós como pastores temos que buscar esse dom aqui, viu? Temos que buscar esses dons. O dom da fé é uma fé normal que nós temos? Não, é uma fé sobrenatural. Dons de curar, não existe só um jeito de curar, existe vários jeitos de curar. E operação de maravilhas, tá? Milagres. Não vou ficar aqui. Dons de curar, tá aqui, ó. Os dons de curar ou dons de curas literalmente diz respeito a uma manifestação multiforme na sua constituição e na sua operação. É uma sublime mensagem para os enfermos, não importando qual a sua doença. Qualquer pessoa, irmãos, pode ser usada em dons de cura, tá? Qualquer pessoa, irmão, que esteja na dominação do poder do Espírito Santo pode ser usado, tá? E operação de maravilhas, né? Já falamos aqui. Profecias, né? O dom de profecia aqui, irmãos, a profecia ela serve para edificar, para exortar e para consolar. A profecia, irmãos, a Bíblia mesmo que diz, Paulo vai dizer que ela tem que ser julgada. Ela tem que ser julgada, tá? Não julgueis para que não seja julgada. Tem que ser julgada. Eu conheço pessoas, irmãos, que hoje estão decepcionadas com Deus por causa de profecia, tá? Então tem que ser julgado. E como eu posso julgar uma profecia? Não está aí, ó. Pela própria palavra de Deus. Se chocar com a palavra de Deus, irmão, pode rejeitar. Se uma profecia alguém está sendo usado ali naquele momento, choca com a palavra de Deus, rejeita, porque Deus não vai bater de frente com a sua própria palavra, tá? Só um instantinho. Através do cumprimento dela, lá no Antigo Testamento, se um profeta falar alguma coisa e não acontecer, não foi eu que falou, foi o profeta, ele profetizou da carne mesmo, tá? Pelo dom de discernimento que nós falamos aqui, pela consciência espiritual da igreja, irmão, preste atenção. Quem está ligado com Deus, irmão, com o Espírito Santo, ele sabe na hora se é Deus que está falando ou não, tá? E pelo bom senso, né? O pastor Ciro também, ele diz que uma vez alguém chegou para ele e falou assim, usando em profecia, alguém falando assim como se fosse Deus: fica frio que eu vou te tirar dessa gelada, meu servo. Irmão, rejeita isso aí, irmão. Deus não vai usar palavra de vagabundo tá? Nessas gírias aí não, tá? E outra coisa para que nós possamos também, que a gente pode usar também para julgar a profecia, é a vida do profeta. Só que nós não vamos julgar o profeta, tá? Mas nós vamos julgar sim as ações. As ações eu posso julgar sim, tá? A pessoa está desconcertada, irmão, está ali, aí vem com esse negócio de a jumenta de Balaão falou, não importa, não sei o que, não entra por esse caminho não, irmão. É como se você dizer, uma pessoa está toda desconcertada, em pecado, e sendo usada por Deus. Então, pelos frutos, se conhece a árvore, tá? Irmã Sondoriente, rapidinho. Tá vendo aí, irmão? E aí, esses dias mesmo, né? Gente que a gente conhece, todo mundo aqui conhece. Foi profetizar que a fulana vai casar. A fulana já era casada, também era casada. E aí a pessoa ainda disse assim, se cumpriu a profecia. Eu falei, tá vendo, irmão? Olha como que nós estamos. E infelizmente, irmãos, nós estamos sendo motivo de chacota aí por causa disso aí, tá?
Variedade de língua. A variedade de língua é um dom de expressão plural, como indica o seu título. É um milagre linguístico. Irmão, variedade de línguas é eu falar em línguas estranhas e variar as minhas línguas estranhas, tá? Não é eu falar o inglês, agora eu vou falar o português, porque senão, irmão, bastava eu fazer um curso. E deixaria de ser do Espírito. Seria lá do CCAA, lá né? Do Winston lá, sei lá. Então, vamos ir para frente aí. Interpretação, irmãos, é aquilo que nós falamos aqui, tá? Alguém fala em línguas e eu interpreto. Só isso. Porque as pessoas falam assim, eu fui batizado foi em língua e parou. Porque ela não recebeu o dom, como está falando, de línguas estranhas, porque eu dou de línguas estranhas, então. Mas também há pessoas que é batizado com o Espírito Santo e fica com medo. E aí ele para de falar, né? Outras pessoas também, acontece o caso aqui que o pastor falou, tá? Que nesse caso não foi batizado com o Espírito Santo. Agora, se foi batizado com o Espírito Santo, tem gente que fala assim, eu tenho medo de entregar, eu tenho medo de falar, por aí vai, né? Que a variedade de língua é um dom expresso plural, como indico, é uma resposta, e é um milagre sobrenatural. Nem todos os que foram batizados com o Espírito Santo recebem esse dom. Não, interpretação. Irmão, eu falo em línguas estranhas, mas eu não tenho esse dom de interpretar. Eu tenho que buscar, não é isso? Variedade. Variedade de língua não é o mesmo batismo com o Espírito Santo. Não é mesmo. É variar nessa questão, o jeito de falar, né? Com o passar do tempo, você vai mudando o seu mesmo jeito de falar. Variedade aqui não quer dizer uma língua diferente, tá? Uma língua mesmo, português, não. É uma língua estranha, diferente, tá? Não é a mesma. Aí entra naquilo que o senhor falou, né? Depende de como o Espírito Santo quer usar uma pessoa. Eu conheço uma missionária que ela foi para um lugar fazer missões, né? E aí ela foi lá com outras pessoas, né? E aí simplesmente ela escutou a voz do Espírito Santo falando assim, ó, começa a falar com ela. E aí começava a falar, acho que foi em português, e estava na Alemanha, e só queria alemão. Chegava para eles. Se o Espírito Santo quer dar, mas aí não deixa de ser sobrenatural, tá? Deixa eu correr aqui, irmãos. Dons de ministério prático, irmãos, são ministérios residentes. Ministério, né, nós observamos aqui, isso acontece com pastores, com evangelistas, tá? Que é ser ministro da palavra do Senhor. Ensinar e exortar não quer dizer, irmão, ensinar coisas do nosso dia, do nosso cotidiano, ensinar as coisas de Deus, tá? Deus dá esse dom. Dom de exortar. Tem gente que fala assim, ó, eu tenho o dom de exortar. Sabe qual é o dom de exortar dele? Peia, irmão. Língua nos irmãos e tal, você se conserta, eu tenho o dom de exortar. Irmão, exortar não é isso. Exortar significa chamar para o lado e ajudar. É isso, tá? Quando irmão, tem gente e tem gente que ainda fala assim, ó, não, eu não tenho outra palavra a não ser essa palavra dura para a igreja. Irmão, o próprio Jesus tinha palavra de mansidão. Ele mesmo vai dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus disse isso. Agora, se o Espírito Santo quer te usar, irmão, numa palavra de correção, de admoestação, aí é uma outra situação. Mas aí tem, eu recebi o dom de exortar, irmão. Pronto, irmão, você não pode nem ficar perto dele, tá? Repartir, presidir, tudo isso são dons, irmãos, específicos também, tá? O Espírito Santo usa pessoas para repartir, para presidir, para ensinar misericórdia, para socorrer as pessoas e governar também bem. E aí nós temos os 5 dons ministeriais, irmãos, tá aí, ó. É só lembrar da palma da mão, tá? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, tá? Preste atenção, apóstolo existe hoje, irmão? Não tenha medo não. Não existe como
Ministério. Preste atenção aqui. Agora, não existe como função, ser apóstolo. Porque o apóstolo, irmão, era aquele que... E Paulo, ele vai ter que provar isso várias vezes. Olha, eu vi Jesus Cristo. Para ele provar que ele era apóstolo, tá? Agora, como um ministério, nesse ponto assim, o apóstolo significa o quê? Um enviado, tá? Então existe apóstolo apenas aquele que, um desbravador mesmo, um homem que faz uma função de um missionário, mas só que de uma maneira sobrenatural, ele tem esse dom de apóstolo, tá? Agora não adianta, irmão, eu vim aí colocar o meu nome apóstolo fulano de tal, que quem disse isso, tá? E a Assembleia de Deus não aceita isso, tá? Não aceita, por quê? Porque apóstolo ficou para... Agora, como aquele que é enviado, sim, ele tem essa ação de um apóstolo, tá? Profeta, do mesmo jeito, irmãos, profeta como ofício, né? E assim como o apóstolo também como ofício, não existe. Agora, como alguém que é usado nesse lado aqui, e aqui, irmãos, nós observamos, são para pessoas que estão à frente da obra, tá? Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, tá? É muita coisa para poder falar. A pessoa entender melhor, né, pastor? Porque as pessoas às vezes confundem, uma cara é irmãzinha que ela... É a profeta, mas aí como se fosse um ofício, né? Como um ofício. Vamos ali, ela tem esse ministério de profeta. Preste atenção, irmão. Eu posso ser usado como profeta, tá? Quando eu entrego a palavra de Deus, sim, eu estou sendo um profeta de Deus, tá? Agora, como ofício mesmo, não existe. E a própria palavra de Deus vai dizer, o próprio Jesus, ele vai dizer, a lei e os profetas duraram até João. Pronto, a lei e os profetas. O último profeta que nós temos como ofício na Bíblia Sagrada, João, como ofício. Os restantes aí, irmãos, são usados pelo Espírito Santo na hora que ele quer, da maneira que ele quer, né? Irmãos, eu vou ter que encerrar aqui, tá? Por causa da prova. Presta atenção no que eu vou dizer, irmão. Hoje, um evangelista, e eu vou ser talvez escruvelado por alguns evangelistas, né? Hoje um evangelista, irmão, é só para cumprir tabela. Só para cumprir tabela na igreja. Cumprir tabela. Antigamente um evangelista, ele até chegava atrasado na igreja, mas ele chegava com 4, 5 famílias que ele tinha ganhado para Jesus, tá? O evangelista antigamente era a função hoje de um missionário, tá? Hoje, irmão, o evangelista é o que, pastor Giovanni? É só a antessala do pastor, ou seja, para eu ser pastor eu passo por evangelista. E aí, infelizmente, irmão, o evangelista hoje na Assembleia de Deus é como se fosse um coronel e um tenente-coronel lá na PM. O tenente-coronel faz a mesma função de um pastor hoje, tá? Mas o evangelista antigamente era o que Filipe fazia. E depois lá na frente, ele como diácono, ele já estava ganhando pessoas ali, né? O eunuco, né? Lá na frente, Paulo vai voltar e vai hospedar na casa de quem? Filipe, o evangelista, que tinha 4 filhas profetas, tá? Mas o Senhor acabou de dizer que não tem profeta. Elas eram usadas em profecias, tá? Então, basicamente é isso. Aqui eu tenho que procurar saber quais são os dons, eu tenho que me aprofundar. O que é a plenitude do Espírito, irmão? É ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que continuar a ser cheio todos os dias da minha vida. Eu não encho do Espírito Santo, irmãos, uma vez e pronto, acabou. Não, eu tenho que me encher do Espírito Santo todos os dias. É algo contínuo, tá? O fruto do Espírito, irmão, é o resultado do que acontece na vida de uma pessoa que é dominada pelo Espírito Santo, tá? Vai aparecer o fruto do Espírito Santo, tá?
E por último aqui, pecados contra o Espírito Santo. Foi perguntado, né, por uma das alunas aqui sobre a questão de blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que às vezes eu fico pensando se blasfemei ou não? Se você está pensando isso aí, você não blasfemou, tá? Já é um bom sinal, tá? Exatamente. Os pecados, resistir ao Espírito Santo. O que é isso aí, irmão? É dizer não constantemente. E preste atenção, irmão, isso aqui é uma escada até chegar na blasfêmia, tá? A pessoa começa resistindo ao Espírito, dizendo não constantemente a ele. Insultar o Espírito, o que é? Fazer zombaria com o Espírito Santo. Tentar ao Espírito Santo, o que é isso, irmão? É pecar conscientemente. Isso é tentar. Não, o Espírito Santo me ajuda. Não, o Espírito Santo está do meu lado. Não, ele me ama. O Espírito Santo tem misericórdia. E não sei o que e tal. E fica ali naquela vida de pedir perdão, de pecar, só acreditando que o Espírito Santo vai te perdoar. Mas você está atingindo ele todas as vezes que você peca. Tá? Isso é tentar ao Espírito. Entristecer ao Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Está aí no livro dos irmãos. Quando eu fico mentindo, os irmãos ficam mentindo um para com o outro. Quem é que habita dentro de você, irmão? O Espírito Santo. E ele está vendo, ele está sentindo essa mentira que existe entre os próprios irmãos, né? E apagar o Espírito, o que é isso aí? É a extinção do Espírito Santo leva a igreja à mornidão espiritual. O fogo é o grande agente purificador, assim como o Espírito Santo é o grande agente purificador divino, né? E por último aqui, a blasfêmia. A blasfêmia, irmão, ela não é cometida, né, por ignorância. Ou seja, será que eu blasfemei? Não, irmão. Você vai cometendo, você vai desprezando, até chega um ponto que não é o Espírito Santo que vai sair da sua vida, você despreza ele, você pôs ele para ir para longe de você, e não tem perdão, porque a pessoa automaticamente não vai sentir desejo de pedir perdão para ele, porque já se tornou um inimigo do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.